Hello guys, sup? E aí pessoal, tudo bem? My name is Thales, this is my channel dedicated to English language. Esse é o meu canal, sejam bem-vindos. Sobre o idioma inglês, né, nós cobrimos do nível básico até o avançado. E este é um vídeo da série básico em que eu explico os tópicos do inglês, os principais tópicos gramaticais. Por enquanto é gramática, mas em breve nós vamos expandir para outros tópicos também. Os vídeos do nível básico são explicados em português, então é uma boa pedida para iniciantes. Você está começando. But if you prefer, we have another playlist. Se você preferir, existe uma outra playlist chamada Intermediate Advanced. Nessa playlist, que cobre o inglês intermediário e avançado, essa playlist contém vídeos completamente em inglês. Então, caso você queira, também existem vídeos para quem já tem uma boa compreensão do inglês falado, já tem uma boa noção de vocabulário, para poder acompanhar um vídeo totalmente em inglês. Before we begin, subscribe to the channel, hit the notification bell and give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha para prestigiar o canal, se você curtiu o conteúdo. Assine o canal, a gente tem mais de 300 vídeos, 350 vídeos para cima, né? Já deve estar chegando nos 400, eu ainda não contei, mas está chegando lá. Eu faço upload de vídeos quase que diariamente. Você pode procurar os vídeos por tópicos, os conteúdos, eles possuem tags, então você consegue localizar por tópicos e você pode também localizar o conteúdo através do título dos vídeos, tá? É bem fácil você localizar por palavra-chave também. So, what are we going to talk about today? No último vídeo do nível básico, nós falamos sobre as preposições at, in e on, se não me engano, isso. E agora a gente vai continuar vendo isso, mas com foco maior nos exemplos. So, let's get into it. Vamos lá? Ó, eu vou escrever aqui para aproveitar a folha, tá, gente? Mas então a gente vai focar nos exemplos. Tem muito exemplo pra gente ver aí. Bom, Where were you on September 2nd? Onde você estava no dia 2 de setembro? Vocês se lembram? Quando a gente fala datas, a gente usa on, né? O que são datas? É o mês do ano mais o dia, ok? Então você vai usar Where were you on September 2nd? Lembrando, gente, que isso aqui, ó, second é números ordinais, né? First, primeiro, né? Second, segundo. Third, terceiro. Aí, a partir do quarto, quinto, sexto, a terminação deles é TH. Então, vai ficar fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tá? Eu só tô mostrando isso aqui para vocês entenderem o que são, por que eu coloco esse ND aqui, tá? É uma abreviação de second. Não é o tópico do vídeo, mas geralmente aqui, ó, fourth, ele termina assim, tá? Geralmente é o número mais o TH. Existem exceções, por exemplo, five termina com VE, né? Você tira o VE e coloca F, fifth, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Nine termina com NE, né? Você tira o E e coloca TH. Eight, eighth,
né? Acho que é assim mesmo, gente. Deixa eu ver se o 8, eu acho que ele é isso mesmo. O 8, como ele já termina com T, você só acrescenta o H, tá? Então, breve parênteses aqui. Então, where were you on September 2nd? Caso eu queira dizer apenas o mês do ano, eu vou usar in. Where were you in September? Onde você estava em setembro? Where were you in 2010? Onde você estava em 2010? Então, antes de ano, antes de mês do ano, você usa a preposição in. Ao passo que datas, né, que a combinação mês e dia, você vai usar on, tá? Então é bem fácil, não tem muito segredo não. Vamos ver algum outro caso que a gente não cobriu ainda. Did he go out on Wednesday? Ele saiu na quarta-feira? Eu quero saber se ele saiu na quarta-feira. Did he go out on Wednesday? Então, antes de dias da semana, eu uso on, né? Caso eu queira colocar o período do dia, eu posso, né? Porque acontece, por exemplo, você pode falar Monday é segunda, né? Você pode falar Monday morning, Monday afternoon, Monday evening, Monday night, né? Você pode combinar o dia da semana com o período. Aí você me pergunta o seguinte, Thales, vai mudar? Eu vou usar alguma outra preposição? Não, vai continuar sendo a mesma. Where did he go on Wednesday afternoon? Tá? Continua a mesma. Agora, prestem atenção. Quando você vai falar apenas... vamos pegar um exemplo. He doesn't go out in the morning. Ele não sai pela manhã, ele sai apenas à noite, por exemplo. He only goes out in the evening. He only goes out in the evening. Então, quando você usa a expressão in the morning, in the afternoon, in the evening, né? Então, a preposição a ser usada será in. Então, não confundir. Quando você fala dia da semana combinado com o período do dia, você usa on, mas quando você usa apenas o período do dia, assim, dessa forma, the morning, the afternoon, the evening, você vai usar a preposição in, tá? Tem um outro caso que eu falo assim, por exemplo, let's study at 10:30. Vamos estudar às 10:30. Antes de horas, a gente usa at. Aí você me pergunta, tá, aqui tá pacificado, já entendi. Agora, se eu quiser colocar o período do dia, aliás, o dia e o período do dia na mesma frase, vai mudar alguma coisa, Thales? Não, não vai mudar nada. Se você colocar assim, let's study at half past 10 tomorrow evening. Vamos estudar às 10:30 amanhã à noite, por exemplo. Tá tarde, né, para estudar, né? Eu vou colocar aqui, mudar a hora, né? 7:30. Let's study at 7:30 tomorrow evening. Continua a mesma coisa. Então, você pode colocar... porque assim, esse at, na verdade, ele vai estar acompanhando a hora, né? Ele não vai combinar com o período do dia.
He doesn't work in the weekend. Ele não trabalha no final de semana. Tá certo ou tá errado? É at, né? É in the morning, ok. In the afternoon, né? Para períodos do dia. Porém, quando você fala at the weekend, você fala the weekend é at. Ou então, você pode falar he doesn't work on weekends. Aí sim, você poderia usar on, right? Deixa eu ver outro exemplo. I want to travel in the summer. Eu quero viajar no verão, né? Na estação verão. I want to travel in the summer. Antes de estações do ano, a gente usa a preposição in. He will get some money at the end of the month. Ele vai conseguir algum dinheiro no final do mês. Então, antes das expressões at the end, né? Antes da expressão at the end, at the beginning, agora in the middle, né? In the middle. Acho que eu não falei disso no vídeo passado, in the middle of, mas assim, at the end. At the end of the week, at the end of the year, at the end of the month, ok? Mas você tem mais algum caso? The plane flights in 10 minutes. O avião voa em 10 minutos, ou seja, ele voará dentro de 10 minutos. Right? He will call me in 5 days. Ele vai ligar para mim em 5 dias. Então, é uma expressão que a gente usa in, tá? Qual que é o significado disso aqui? Eu dizer, he will call me in 5 days. It means that from today, significa a partir de hoje, the 5 days that follow, 5 dias que se seguirem, ele vai me chamar dentro desse intervalo aqui. Eu não sei exatamente. I will call you in a week. Eu vou ligar para você, eu vou chamá-lo em uma semana. Também, a gente pode dizer isso. Outra coisa muito importante que nós vimos no vídeo passado e que é importante reprisar é isso aqui. They are going to play soccer next Sunday. Eles vão jogar futebol no próximo domingo. Antes de next, não existe preposição, tá? They play tennis every week. Eles jogam tênis toda semana. Antes da expressão every, também não uso preposição, tá? What are you doing this weekend? O que você está fazendo este final de semana? Aqui nós temos o present continuous com uma ideia de futuro, né? O que você estará fazendo neste final de semana? Aqui é o verbo to be, mais o verbo principal seguido de ing. Antes de this, né, esse pronome demonstrativo, você também não usa preposição, né? I traveled to LA last year. Eu viajei para Los Angeles ano passado. Então, antes de last, também
eu não uso, tá? Não uso preposição. I often sleep in the afternoon. Eu geralmente durmo à tarde. Por exemplo, often, né, que é um advérbio de frequência. Sleep in the afternoon. Então, antes de the afternoon, the evening, você usa in. Eu tinha até parado um pouquinho para pensar, porque he is always tired, por exemplo. Aqui você tem um advérbio de frequência. Quando você tem um verbo to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo. Quando você tem um verbo comum, né, um verbo que vai exigir verbo auxiliar para fazer pergunta e para negativa, você coloca o advérbio de frequência antes. Então, por isso que eu parei um pouquinho para pensar. He doesn't often go out in the afternoon. At night. Ele geralmente não sai à tarde. He doesn't often go out. Eu sei que é estranho, né, gente? A combinação, mas o often, ele vem antes do go out. Ou então você pode colocar no final da frase também, tá, gente? Eu tenho esse hábito de usar também. Eu posso falar assim, he doesn't go out in the afternoon very often. Ele não sai à tarde com muita frequência, por exemplo. Você pode colocar, dependendo da combinação, você pode colocar o advérbio ou a locução adverbial, ou advérbio de frequência no final da frase. Mas, em geral, quando você tem verbos comuns como esse, né? Verbos que exigem auxiliares, você vai colocar antes, né? E quando você tem verbo to be, ou verbos modais como can, could, may, might, e por aí vai, né? Should, must. Aí você coloca depois também esse advérbio de frequência depois. Por exemplo, he can always come visit me. Ele sempre pode vir me visitar. He is always welcome to come here. Ele é sempre bem-vindo vir aqui, por exemplo. Ok? Então é isso, gente. A gente já deu uma revisão bastante abrangente das preposições, pelo menos das preposições que a gente viu, né, que é o at, in e on. No próximo vídeo nós vamos falar de outras preposições, tá? So, see you next video. Bye, bye.